E aí, Antônio, tudo bom? Olá, Zé Bruno, boa noite. Boa noite, cara. Prazerzão poder ter você aqui nesse bate-papo. A honra é minha. E aí, como é que estão as coisas nessa quarentena aí, nesse período de isolamento? Tá bem? Acho que está difícil como para todo mundo, mas não tão difícil quanto para grande parte da população, né? Que desempregada, vendo seu padrão de vida desmoronar, tendo que enterrar os seus mortos, se sentindo dentro de um trem que não tem maquinista. Antônio, antes de começar, e eu quero até pegar uma deixa depois nessa sua fala, eu queria que você se apresentasse, né? Para quem não lhe conhece, que eu acho que deve ser bem difícil, né? Eu acho que o ponto de partida para as pessoas saberem quem eu sou é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus valores morais, a minha esperança, a minha sanidade mental estão todos estribados na revelação de Deus em Cristo. Se remover esse fundamento intelectual da minha vida, eu sofro um colapso. Não há o mínimo sentido para viver, sentido para essa conversa, sentido para querer sobreviver ao coronavírus, o que quer que seja. Verdade. Você, além de pastor Olha aí. Olha quem está aqui, vem cá, senta aqui, meu. Você tem quantos filhos, Antônio? Eu só conheço o Mateus. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Mateus, né, que é formado em economia, trabalha na IBM lá em São Paulo. Tenho o Pedro, que está se preparando para o Sagrado Ministério. Lá ele faz parte do corpo de seminaristas da Igreja Presbiteriana Betânia, em Niterói. E essa coisa linda aqui, de 9 anos de idade, que a grande surpresa que Deus reservou para mim, que eu não esperava ser pai de uma menina. Qual o nome dela? Alissa. Alissa. Prazerzão, hein, Alissa? Antônio, você está falando sobre a situação de algumas pessoas por conta da questão do coronavírus, tanto na questão da própria saúde quanto na questão econômica, né? Já que muita gente perdeu emprego, as empresas estão passando por uma crise, e essa crise tende a se propagar. Mas você, como morador do Rio de Janeiro, assim, como é que você viu as medidas tomadas aí? Você acha que foram medidas necessárias, foram medidas que exageraram, foram essenciais, enfim? As medidas sanitárias tomadas aqui, elas estão em harmonia com o que foi decidido na Alemanha, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, na China. É claro, menos com aquilo que está na cabeça do presidente da República. O que me chama a atenção é o abandono das comunidades, né? O município, Estado e União ignoram o drama do morador de favela. As pessoas não sabem o que as aguarda, porque você não tem metas claras, você não tem um cronograma, há muita confusão, muita desinformação, elas não sabem se ouvem os governadores, se ouvem o presidente da República, e o mais grave de tudo é a falta de amparo. São milhares que ainda não receberam a renda básica emergencial, e se não fosse as ONGs, nós já estaríamos experimentando no Rio de Janeiro um grave conflito no campo da segurança pública. As ONGs que estão, até esse momento, impedindo o morador de comunidade pobre de ir para as ruas e saquear farmácia e supermercado. E o que é que o Rio da Paz tem feito aí, Antônio? Olha, a gente usa da nossa visibilidade para levantar dinheiro a fim de comprar comida. Então, a nossa meta é não permitir que nenhum morador de favela passe fome no Rio de Janeiro. E, nesse sentido, nós estamos abertos a socorrer todas as comunidades. Nós já temos a agenda para o Chapadão, já para a Providência, devemos fazer alguma coisa na Rocinha. Estamos em conversa também até para ajudar para fora do estado do Rio de Janeiro, como as comunidades, as favelas que eu tenho em Natal, como Felipe Camarão, Olga Benário, entre outras, com o nosso queridíssimo Leandro, né? E a gente também vai ajudar uma favela em São Paulo e adotamos uma aqui no Rio de Janeiro, Mandela. Então, nós ali estamos monitorando cada casa, nós criamos a figura do prefeito de rua, ele corre as ruas da favela a fim de saber onde há famílias carecendo do pão. E a gente faz no minuto seguinte
a cesta básica chegar nesse lar. Então, é muito importante, inclusive, que as pessoas entendam que aquilo que a Bíblia proíbe para nós, discípulos de Cristo, eu creio que ela permite para as ocasiões em que os discípulos de Cristo estão agindo como um só corpo e envolvidos com alguma espécie de atividade humanitária que demanda tornar pública a filantropia a fim de que investimentos sejam feitos. Então, tudo que nós fazemos, a gente procura filmar, a gente procura gravar, procura entrevistar pessoas, a fim de que nós chamamos a imprensa também, então já fomos lá para dentro com o canal da China, houve matéria conosco em Portugal, agora essa semana saiu no Le Figaro também entrevista, e nós temos levado jornalistas lá para dentro, o Globo News fez matéria também conosco, e isso faz com que as nossas ações se tornem conhecidas e, portanto, os recursos financeiros aparecem, o que não aconteceria de outra forma, sabe? Se, por exemplo, nós decidíssemos fazer tudo no anonimato. Então, é muito importante eu dar esse esclarecimento. As nossas ações nas favelas são, assim, deliberadamente midiáticas. A gente procura dar o máximo de visibilidade possível para levantar o máximo de dinheiro a fim de ajudar o maior número possível de pessoas. Sim, até porque quando Jesus fala no Evangelho sobre essa questão da visibilidade, não é que a visibilidade seja um problema em si, mas a motivação pela qual você quer expor aquilo, né? No caso dos fariseus, eles faziam as suas orações ou davam esmolas para serem vistos pelos homens, né? Jesus diz, bom, então eles já receberam a sua recompensa, mas não há nenhum problema que você ajude uma pessoa publicamente, que você ore, enfim. Tudo é uma questão, nesse caso eu entendo que é uma questão muito da motivação pela qual você faz determinada manifestação pública, né? Eu tenho conversado um pouco com o Lucas, que trabalha com você junto ao Rio da Paz, e até gostaria que você comentasse isso, porque algumas pessoas que estão nos assistindo podem perguntar, eu quero poder ajudar as pessoas, eu quero poder fazer algo parecido na minha realidade, mas como é que o Rio da Paz faz essas doações se protegendo para que não venham se contagiar com o coronavírus ou então ser um meio de contágio, assim, porque a doação vocês devem em loco, né, levar cestas. Então, quais são as medidas que vocês tomam? É muito difícil você agir dentro de favela em absoluta conformidade às normas sanitárias, porque nós estamos falando de áreas densamente povoadas e também em casas de 1 ou 2 cômodos, nas quais muitas vezes moram 10 pessoas. E quando nós aparecemos com as cestas básicas, por mais que a distribuição seja resultado de uma agenda, de maneira que antes da distribuição nós fazemos contato com as famílias, marcamos os horários, a notícia se espalha e pessoas aparecem de tudo que é lado. Nós, toda noite, nós, por volta de 18 horas, nós estamos distribuindo quentinha na favela do Jacarezinho. É impressionante, as pessoas ficam 1 hora na fila para pegar uma quentinha. Agora, então, essa exposição ela é inevitável, até porque também muitos não acreditam na possibilidade do contágio, na gravidade da doença, da enfermidade. Então, as pessoas estão muito expostas, a gente observa. É por isso que a nossa a triste expectativa de que aconteça alguma coisa de muito grave no Rio de Janeiro por conta dessa falta de cuidado de grande parte da população, especialmente esses que também não tem nem como fazer quarentena dentro de favela. Agora, nós já acabamos vivendo conflitos éticos severos, porque você vai para lá e tem contato face a face com as pessoas, por isso que eu tenho levado aquela proteção chamada Face Shield, que é um escudo que fica, quer dizer, é externo ao seu rosto, fica do lado de fora, vamos dizer assim, da máscara, e que oferece uma proteção maior, mas você não tem proteção total. Do que só a máscara, né? Eu vou todo vestido, vou sempre de casaco, eu tenho usado muito um casaco preto, tenho ido muito com aquele casaco, é um casaco que protege da chuva e também de saliva de pessoas, é muita gente falando perto de você,
vou com uma camisa por dentro, calça, sapato, e quando chego em casa eu entro nu em casa, peço para todo mundo sair, tá aqui a noiva do meu filho hospedada conosco, né, do Pedro, e aí eu peço para todo mundo, quer dizer, para sair, e aí eu subo a casa, né, quer dizer, entro em casa para tomar um banho, aí depois tem que fazer todo aquele asseio. É uma operação muito, mas muito estressante. E esses 2 últimos dias a minha saúde não esteve bem, muita dor de garganta, dificuldade de engolir, e passou pela minha cabeça a possibilidade de ter contraído o vírus. Hoje mesmo não estou me sentindo muito bem, mas eu não estou observando nenhum sinal do coronavírus, em especial a perda do olfato, a perda do paladar, que parece que esses sim são sintomas sérios, né? E por último, a falta de ar. Então não estou experimentando nada disso, só estou cansada, a cabeça doendo e uma dor de garganta que, graças a Deus, agora está diminuindo. Mas o que eu percebo, Zé, é que os próximos dias serão terríveis, porque é muito luto, muita morte, os corpos ali, sabe, dentro de casa, sem as pessoas saberem o que é. Nós estamos caminhando para isso. No Rio de Janeiro, em especial, mas em todas as grandes cidades brasileiras. Né? Porque, como eu disse, a coisa de 2 meses atrás eu fiz essa declaração, essa pandemia vai deixar o Brasil nu perante as nações, porque vai mostrar toda a nossa desigualdade, toda a nossa incompetência, toda a nossa falta de capacidade de vivermos numa sociedade caracterizada pela solidariedade que aproxima, que serve, que emancipa a vida e que combate esse traço tão presente na cultura ocidental, que é o individualismo. Hoje eu estava, agora há pouco, antes de começar a live, eu vi uma postagem do reverendo Ronaldo Lindório, né, comentando que tanto ele quanto a esposa, que foi confirmado que eles estão com coronavírus, né? Ei, até aproveito o pessoal, disso. Mandei uma mensagem agora para a Vivi, a filha dele, até para perguntar como eles estavam. E peço até o pessoal que está assistindo que orem por ele, né? Na postagem ele publicou que houve um pouco de comprometimento dos pulmões. Enfim, para que a gente está orando para que Deus use da sua misericórdia, tanto com ele quanto com tantos outros que estão padecendo, sofrendo de alguma maneira por isso, né? Antônio, você tem sido uma voz assim discordante já há muito tempo desse alinhamento entre boa e o atual presidente da República, né? E eu, logo no início, eu acompanhei um pouco, né? Vi quanto você foi, vou usar essa expressão, perseguido nas redes sociais, criticado nas redes sociais, e hoje, mais do que nunca, a história tem demonstrado que esse apoio acrítico, que eu acho que é o grande problema, e institucional, tem se demonstrado uma história assim, de vergonha, porque hoje até mesmo essas lideranças ou se calam ou continuam apoiando muitas das atitudes que vão de encontro à própria vocação cristã, né? Como o amor a Deus e amor ao próximo. E aqui eu cito um caso específico, que foi o fato do dia 15 de março, o presidente, sob a suspeita de estar com coronavírus, e ainda sobre as orientações do ministro da Saúde até então, que era o Mandetta, de que não houvesse as aglomerações, e ele descumpre tanto a questão médica quanto a questão do seu ministro, e ele vai tirar foto, interagir com a população, mesmo sabendo que estava suspeito de ter ou não o coronavírus. Então, para mim, aquilo foi algo assim, muito grave e simbólico. Hoje, como é que você está vendo essa situação? Você acha que esse apoio ainda existe, esse apoio diminuiu, tem havido arrependimento, o pessoal tem abordado pelo cinismo? Como é que você faz essa leitura hoje? Olha, é uma coisa assim tão assustadora que pela primeira vez na minha vida eu vi setores inteiros do movimento evangélico como outra religião, não a minha. E por que outra religião, apesar de usar o nome de Jesus Cristo? Porque não há nada que mais possa nos afastar do Cristo real de um ídolo chamado Cristo. Porque você pega a palavra Cristo e a esvazia do conteúdo que o Novo Testamento
lhe empresta, e o que restará será um ídolo chamado Jesus Cristo. E me parece que muitos estão servindo na nossa nação esse ídolo. O anticristo, como nos lembra Francis Schaeffer, não é anti a palavra Cristo, ele é anti o Cristo das Sagradas Escrituras. E se para nos afastar do Cristo real ele puder usar o nome, o próprio nome de Jesus Cristo, ele assim o fará, e é o que está em curso no nosso país. Desde o início eu vejo a questão como não apenas de natureza política. Sabe? A minha luta não teve apenas como motivação a república. O futuro dos meus filhos e netos não se trata apenas da defesa dos valores da democracia ou do que há de bom nos valores liberais, iluministas. Não foi isso. Isso está envolvido, obviamente. Agora, acima de tudo, o que mais me motivou, o que fez com que eu me expusesse da forma como eu fiz, foi a glória do Evangelho. A glória do Evangelho. Você e eu acreditamos que no tempo e no espaço o Filho de Deus assumiu a forma humana. Isso é uma loucura. Nós acreditamos que Deus se fez homem em Jesus Cristo. E por que Deus se fez homem em Jesus Cristo? Para acabar com a rebelião. Em que consiste esta rebelião? Na nossa incapacidade de viver para a glória do Rei do Universo. E o que caracteriza essa incapacidade? Ela é de que natureza? Ela tem como principal característica a nossa incapacidade de amar. Nós não amamos a Deus, não amamos uns aos outros. Nós somos cheios de ódio, de engano, de mentira, de falsidade, e por isso nós vivemos num mundo como esse, que levou Thomas Hobbes a dizer algo que, de certa forma, é uma verdade bíblica. O homem é o lobo do homem. O lobo do homem. E há muito de bíblico nessa afirmação, embora ela trate apenas de uma dimensão do problema, da questão, da relação entre os seres humanos. E aí, então, o Filho de Deus vem para profetizar contra esse desamor e dizer que Deus estava preocupado e desejoso de perdoar os rebeldes e não apenas perdoá-los, mas ensiná-los a amar. E prometendo que em seus corações a sua lei seria escrita pelo Espírito Santo, a fim de que ele tivesse nesse planeta uma comunidade cheia de amor, tomada de amor, que manifestasse em tudo o caráter de Cristo. Pois bem, essa mensagem está sob a sua custódia, a minha custódia, a custódia dos cristãos que estão nos ouvindo. Nós fazemos parte de uma instituição que tem como meta precípua proclamar essa mensagem e preservar o seu conteúdo, porque no mundo caído como esse, é do interesse de homens perversos e do império das trevas que essa mensagem seja corrompida na sua essência. Pois bem, e aí vem essa eleição no nosso país e que pega uma igreja, um chamado marxismo cultural, e tremendo diante do suposto avanço do comunismo. Os pastores passam a ver um partido, um único partido, e algumas pessoas vinculadas a esse partido como a encarnação desse marxismo cultural, dessa ameaça comunista, como, portanto, o inimigo a ser combatido. Okay? Então, eles elegem o Partido dos Trabalhadores como grande adversário da nação. Nesse contexto, o inferno oferece à igreja o antipetismo. Olha, eu tenho uma saída para vocês. Eu tenho como banir da vida pública esses homens e fazer com que esse partido vá parar no lixo da história. Agora, eu peço uma coisa em troca. Eu peço o evangelho. Eu peço a glória dessa mensagem. Eu peço a credibilidade de vocês. Eu lhes ofereço, portanto, Jair Bolsonaro. Não importa que ele tenha 26 anos de vida parlamentar sem jamais ter feito algo em benefício dessa nação. Não importa que ele tenha se virado por uma parlamentar e dito que essa parlamentar, de tão feia que era, não era digna de ser estuprada por ele. Não importa que
Caso esse homem saísse vitorioso nas urnas, a empresa que mais lucraria com essa vitória seria a Taurus. E não importa que esse homem afirme que o seu livro de cabeceira é um livro escrito por um torturador, Carlos Alberto Brilhante Ustra, e que esse homem também declare que o regime militar só fez bem pelo Brasil e que, portanto, é bom que o Congresso Nacional seja fechado, que, portanto, as pessoas, em nome da preservação da nação, da sua suposta liberdade, é bom que essas pessoas sejam governadas sem o seu consentimento. E essa igreja, portanto, dá um voto pelagiano. Uma igreja com 50 milhões de membros, que frequentam escola dominical, que dão o direito dos seus pastores de, durante 40, 50 minutos, 1 hora e meia, pregarem para ela. Essas pessoas sentadas, ouvindo esses pregadores. Essa igreja com escola dominical, com retiros, com congressos, com as redes sociais, com amplas oportunidades de inocular na vida espiritual dos seus membros, na sua vida intelectual, na sua cosmovisão, o Evangelho de Jesus Cristo. Fazendo com que essas pessoas, portanto, se preparassem para o enfrentamento do chamado mal da modernidade. Fenômeno de 350 anos na história do mundo ocidental que pariu 2 filhos. O marxismo e o neoliberalismo. Essa igreja decide adotar um desses filhos, essa igreja toma a decisão de mudar a orientação sexual das pessoas na base da caneta, essa igreja passa a julgar que, com um presidente simpático às causas do evangelho, ela mudaria, portanto, o perfil das universidades, ainda que essa igreja não tenha pensadores brilhantes, essa igreja esteja desprovida de novelistas, de articulistas, de escritores, ainda que essa igreja, sabe, não tenha participação nenhuma na cultura, e sem condição de dar início ao debate com os chamados proponentes do marxismo cultural. Dá esse apoio explícito para culto, para que esse homem seja introduzido no momento de adoração. Os pastores são vistos nos templos evangélicos fazendo arma. A imagem do presidente da República aparece nos telões. Meu Deus, o que é isso? E aí, milhares de jovens evangélicos se escandalizam. Milhares de jovens evangélicos passam a dizer para si mesmos, mas o que é isso? A minha leitura da Bíblia não me impede de concordar com o meu pastor. Como que meu pastor apoia uma coisa como essa? Isso é obsceno. E aí, então, um mar de jovens escandalizados. E do lado de fora, pessoas que passam a odiar os evangélicos, mas com toda a força da alma. São pessoas que tomaram horror a pessoas vestidas de verde e amarelo, com a bandeira do Brasil nas ruas e portando Bíblia. Como que nós chegamos num ponto como esse? E agora Antônio, a conta está sendo paga, porque o país está sendo governado por um descerebrado, por uma pessoa portadora de psicopatologia que você não precisa ter formação em psicologia, em psicanálise, para percebê-la. Um homem, portanto, que está na contramão de tudo que está sendo feito no mundo. E que hoje foi objeto de uma crítica de um dos ícones dessa direita conservadora, o ex-juiz Sérgio Moro, que disse que nesse período de governo, que ele esteve à frente do Ministério da Segurança Pública e da Justiça, ficou evidente para ele que o presidente da República não tem o mínimo compromisso com a erradicação da corrupção no nosso país. E os pastores, diante desse quadro, não se arrependem. Alguns estão começando a sair do barco, mas têm a capacidade de pedirem perdão. Porque não se tratava, esses dias alguém me elogiou, eu falei o seguinte, olha, não houve genialidade nenhuma no que eu fiz. Não é que eu seja um cérebro privilegiado que conseguiu, nas entrelinhas, pegar a sutileza
do espírito totalitário, do fascismo. Tudo foi escancarado. Mas essa é uma acusação que não pode ser imputada ao presidente da República. Ele não esconde o que tenciona fazer. Sabe? Eu acho que ele não tem nem capacidade intelectual para isso. É tudo escancarado. E a igreja, portanto, dá esse apoio. A maior parte dessa igreja continua apoiando, persegue os irmãos que fazem oposição, a tal ponto que o que eu vivi nesse país, com essa igreja, e olha que eu tenho combatido milícia, e olha que eu tenho combatido a banda podre da polícia, e olha que durante o governo PT eu fiz manifestações no Palácio do Planalto, em frente à sede do governo federal, fiz várias manifestações na esplanada dos ministérios, em frente ao Congresso Nacional. Você dá o meu nome aí, Antônio Carlos Costa, Dilma Rousseff, Antônio Carlos Costa, Lula, PT, você vai ver a quantidade de manifestação que eu fiz e não vai encontrar uma só foto minha com José Dirceu, José Genuíno, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, porque eu nunca fui petista. O que aconteceu? O que deixou essa gente alucinada é que eu conheço o suficiente de teologia para não falar bobagem. Não tem meme comigo. Me perdoe dizer, eu estou entre aqueles que conseguem professar fé na inspiração das Sagradas Escrituras, no retorno de Cristo. Eu não sou universalista, eu não sou liberal em teologia, e que, ao mesmo tempo, abraçaram a missão integral e sem se tornar marxista. Sabe? Sem defender o progressismo de esquerda. E é esse que foi o grande problema. Que eles tiveram que enfrentar uma crítica de alguém de dentro. E outra coisa, que só tinha tudo a perder. Perder espaço em congressos. Eu soube de livrarias que não queriam mais vender os meus livros. Eu fui perseguido publicamente por lideranças evangélicas que podiam ter passado, inclusive amigos meus, que podiam ter passado a mão no telefone e conversado comigo e que decidiram tratar a coisa publicamente. E quanto mais eu falava, mais eu sentia o peso da história. E o Espírito Santo me conduzindo a não me calar, porque foi a página mais triste da história dessa igreja. Então, pago todos os preços. Não tenho projeto político, não recebo dinheiro de nenhum político profissional, de nenhum partido político. Ninguém sabe em quem eu votei. Me pegue, faça pesquisa nas redes sociais, procure descobrir qual foi meu voto, em quem eu apoiei. Fiquei só e com a minha vida exposta a críticas que tornam o meu trabalho nas favelas triplamente mais difícil. Porque uma coisa é eu subir a favela, sabe, como um militante cristão, um pastor que está ali em nome de Jesus Cristo lutando pelos direitos humanos. Outra coisa é eu subir a favela com os meus próprios irmãos na fé dizendo que eu sou um canalha, que eu não valho nada, que eu sou um filho de Belzebu, que eu sou um falso profeta, e com pouquíssimas pessoas se levantando para defender. Que é uma coisa assim impressionante. O que você fez semana passada de dizer, olha, aqui está uma pessoa que deu a cara e tal, é uma coisa rara. Agora, é claro, eu tive o apoio de um mar de anônimos, de pessoas que eu nunca vi na vida, e inclusive algumas que eu encontro na rua e que me abraçam e começam a chorar e dizendo, você me livrou da minha solidão. Você me fez crer que eu não estava sozinho, sabe? Então eu já disse também a exaustão, a minha luta, Zé Bruno, e obrigado por você estar me ouvindo, me dando essa oportunidade. Sabe? A minha luta não foi de natureza ideológica, porque em outros pleitos eu me silenciei. Nunca ataquei candidato. Você pode ver, eu nunca fiz campanha contra candidato em toda a minha vida. Foi a primeira vez que eu fui forçado pelas circunstâncias, porque envolveram o nome de Jesus Cristo. Envolveram o evangelho, dizendo que o candidato era candidato de Deus. E outra coisa também, eu tenho todo o direito de dizer, por favor, não me inclua nessa orgia. Tire o meu nome disso, tire o nome da minha família, da minha igreja. Nós não participamos, sabe, desse devaneio.
Então, a minha luta não foi de natureza política e ideológica, querendo, por exemplo, preservar um governo de esquerda. Tem um mínimo compromisso em preservar o PT. Mínimo, embora reconheça, especialmente visitando o seu Nordeste, o legado que esse partido deixou no sertão, que é irrefutável. Só quem não foi lá conversar com o sertanejo, como eu tenho conversado nos últimos anos, para dizer que esse partido nunca fez nada pelo pobre. É uma loucura. É uma loucura você negar o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, o projeto daquelas cisternas que coletam água da chuva, as escolas técnicas. Meu Deus do céu, todo o investimento que foi feito no SUS, muito embora houvesse um projeto de poder que portanto, usou de uma estatal como a Petrobras para irrigar campanhas políticas do Partido dos Trabalhadores. A questão minha não foi ideológica. E outra coisa também, eles precisam tentar me descaracterizar. Eles precisam tentar convencer as pessoas que eu sou marxista. O marxismo, Zé Bruno, tem dois pilares, que eles são para o marxismo, que a doutrina da trindade e da divindade de Cristo são para o cristianismo. A luta de classes e a abolição da propriedade privada dos meios de produção. Eu nunca acreditei nisso. É claro que é de uma ingenuidade que não tem tamanho você julgar que o interesse do patrão sempre coincide com o interesse do empregado. Que eles estão sempre em busca das mesmas coisas. Uhum. Mas jamais preguei a revolução do proletariado. Jamais fui a favor de medidas estatizantes. E eu tenho dito a exaustão, eu sou social-democrata até a medula. Eu sou partidário do modelo finlandês, norueguês, sueco, alemão, português, espanhol. Está lá Portugal hoje sendo governado por um socialista. Então, como é que pode dizer? A pessoa tem liberdade para defender o neoliberalismo e dizer que, para eu ser crente, eu tenho que fechar com o Partido Republicano Norte-Americano. Tem que ser de direita e conservador. E eu não tenho o direito de defender a social-democracia, muito embora não ouse dizer que você encontra esse modelo nas Sagradas Escrituras. Só não quero que venham tentar impor um projeto político que, no meu modo de ver, em razão das minhas experiências nas favelas, no sertão, nas comunidades ribeirinhas do Amazonas, não funciona no Brasil. Não funciona. Nós estamos vendo hoje. Zé Bruno, se o Estado não estender a mão para a indústria e o comércio, vai ser uma quebradeira geral no Brasil. Se o Estado não estender a mão para a classe média, não estender a mão para os milhões de miseráveis desse país, nós vamos ver pessoas morrendo de fome. Só que o que é excepcional hoje para todos, o que é um peso insuportável hoje para toda a sociedade brasileira, sabe? Historicamente, é um peso que o sertanejo não consegue carregar, nem o favelado. E o que eu tenho dito a exaustão é que, sem a ajuda do Estado, essas pessoas não vão sair da miséria, que se encontram, que eu estou lá dentro. Não tem igreja que dê conta do sertão. Não tem. Junte todas as igrejas do Nordeste. Você vai ajudar muitos a viverem com mais dignidade, mas não vai trazer aquela igualdade de oportunidade de vida sem a qual nós nunca vamos nos tornar um país de fato justo, fraterno e igualitário. Muitas pessoas criticam você porque acham que você é tendencioso nas suas críticas, porque, segundo eles, você nunca fez duras críticas ao governo passado, né? Só que aí você já deixou claro no seu comentário que isso já foi feito diante da corrupção e tantos males. A própria questão da chapa Dilma Temer, né, e a campanha que você fez. E eu acho que o ponto principal aí é que, principalmente os evangélicos que deviam ter essa crítica, esse senso, é de que os governos passados nunca fizeram nome do discurso religioso, do nome do Senhor, como plataforma política, né? Então, nós, por sermos evangélicos, por termos darmos esse valor à nossa fé, ao símbolo da nossa fé, deveríamos nos sentir mais feridos, por exemplo, quando o presidente usa João 8,32 para falar da verdade que liberta, quando na fala dele aquela verdade não se refere à pessoa de Cristo,
mas há uma Aham. outra verdade, né? E as pessoas abraçam isso acriticamente. Então, Isso, isso. e você falou uma coisa interessante, é tanto tempo de EBD, tanto tempo de pregação, tanto tempo de ir para a igreja, mas quando isso vem escrachado na mídia, a gente simplesmente se curva, bate palma, porque esteticamente eles estão no texto da Bíblia, mas eu me lembrei de um sermão do padre Antônio Vieira, o sermão da Sexagésima, quando ele falando da tentação, ele diz que quando as palavras de Deus elas são separadas da palavra de Deus, elas se tornam palavras do diabo. Então, é isso que eu vejo, por Aham. exemplo, quando o presidente usa João 8:32, né? Ele pega um texto das Escrituras, distorce do seu contexto e usa para um texto que não tem nada a ver com aquilo que ele se refere. Uhum, É uhum. muito lamentável. Mas eu queria, Antônio, se você puder, não sei se você vai lembrar, tem um comentário do Mark Lloyd Jones, né, um ícone da fé reformada, que ele Aham. fala que o evangelho não pode ser reduzido a uma mensagem anticomunista, porque os Eu que postei comunistas isso. também precisam. Isso. Você tem como comentar sobre esse trecho do Dr. Jones? É que o cristianismo não se resume ao anticomunismo. E se você transforma o cristianismo em anticomunismo, você deixa de alcançar os comunistas para a fé. Esse que é o ponto. E é interessante, né? É que em 2007, quando eu comecei para a rua fazer manifestações, muitos dos que estão hoje nas redes sociais, sabe, fazendo a sua militância, na época, eles estavam postando foto de pudim. Olha aqui o bolo que eu acabei de comer, olha o sapato que eu comprei. E eu lá, correndo risco de morte, subindo e descendo o morro. A militância petista não me dava trégua. Quando essa gente ver as críticas que são feitas a mim, com pessoas declarando que eu estou trabalhando para o PT, que toda a minha campanha contra o Bolsonaro, ao qual eu faço oposição mesmo, era por conta dos meus vínculos com o Partido dos Trabalhadores, essa gente ri. Porque as acusações que eu sofria foram as seguintes: você trabalha para a TV Globo. Essa ONG é bancada pela TV Globo. Toda essa exposição que vocês têm no Jornal Nacional, no Rio de Janeiro, toda essa coisa toda do Jornal Globo está sempre dando coisa das ações de vocês. Isso é que vocês são bancados pelo partido da imprensa golpista. Chegaram ao ponto de dizer que nas manifestações contra a corrupção, quando nós botamos aquelas vassouras em Brasília, as vassouras tinham sido compradas pelo Demóstenes. Então eu travei uma batalha com essa gente durante anos, inclusive setores do movimento evangélico que são simpáticos ao PT. Não me davam descanso e usavam da mesma truculência. Agora, não na extensão que eu estou vendo agora. Não nessa extensão, porque o que eu vejo hoje é um ataque maciço, é um ataque em bloco. E eu não entendo como que os pastores tomam conhecimento que membros das igrejas estão... E eles não disciplinam os membros dessas igrejas. Eu não entendo como que uma pessoa pode publicamente achincalhar um irmão na fé. E, no meu caso, você me permita fazer uma apologia pró-vita mea. Eu me lembro de eu ter encontrado uma frase como essa em latim numa das obras de John Stott, né? Então, dizendo que o apóstolo Paulo às vezes fazia uma apologia pró-vita sua. Então, estou fazendo uma defesa da minha própria vida. Olha, casado, pai de 3 filhos, pastor de igreja, democraticamente eleito, sabe? Eu estou longe de ser uma referência de pastor de igreja local. Longe, porque eu não acredito que o meu chamado é esse primordial. Eu acredito que Deus me chamou para outras ênfases ministeriais, mas eu amo a minha igreja. Eu plantei a minha igreja. Eu tenho vínculos profundos com irmãos que me acompanham ali há mais de 25 anos. Pessoas que fazem parte da minha vida. E eu deixei claro para a igreja, as condições de trabalho são essas. Eu só posso ser pastor dessa igreja se essa igreja me permitir continuar fazendo as coisas que eu estou fazendo lá de fora e dando a assistência que eu puder dar à igreja, com uma equipe pastoral, com presbíteros. Então, nós vamos ter diáconos que vão cuidar dos pobres, os pastores da igreja vão estar, a equipe pastoral vai cuidar. São 4 ou 5 presbíteros, são 20 diáconos.
Há pouco tempo nós tínhamos 3, 4 pastores, agora somos 2. Sabe? E eu falei, a condição é essa, eu não tenho condição de fazer tudo. Então, na penúltima eleição, eu ganhei com 98% dos votos. E na última, com 75%. Sendo que a eleição foi justamente no semestre em que eu fui mais atacado nas redes sociais em razão do meu posicionamento contrário à aliança da igreja com Jair Bolsonaro. A igreja foi chamada para participar, portanto, dessa eleição intramuros para escolher o seu pastor, e eu ganhei a eleição. E com uma igreja plantada num bairro que apoiou Bolsonaro. O bairro foi para a rua quando ele ganhou as eleições para celebrar. E outra coisa, e apoiado por pessoas que, inclusive que estão em comunhão até hoje, que mostraram uma maturidade rara. Porque pessoas que votaram no Bolsonaro e que, contudo, entendiam que minha luta era por motivo de consciência. Sabe? Minha luta, eu tenho um conselho. Sabe? Tem pessoas que discordam de mim, do meu ponto, em razão dessas críticas que eu tenho feito, que, contudo, estão ao meu lado. Até hoje. Então, eu não entendo como que essas pessoas elas não temem a Deus. Vindo a público, escarnecer, fazer piada. Você me pegue um texto meu de eu agredindo alguém. E muitas vezes com pessoas com a cabeça na. Assim, olha, era só uma questão de eu fazer um movimento para arruinar a vida pública de pessoas. Sabe, em razão da ingenuidade delas, da falta de conteúdo dos seus textos e do que eu sei sobre a vida delas e que não vou falar nunca. Não vou falar nunca, porque eu sei que eu conheço pessoas que são conservadoras no discurso, mas não são na prática. Porque para mim me causa perplexidade. Eu não vou entrar aqui em detalhes, sabe? Mas Antônio, eu sei de coisas que ocorrem nos bastidores dos conservadores que mostram que esse conservadorismo é de fachada. É um conservadorismo que, na prática, sabe? Porque esse discurso, quando Moisés está presente no púlpito, mais do que Jesus Cristo, não quero dizer que todos os conservadores são assim, mas esse discurso acaba se voltando contra a igreja e levando os seus membros a praticarem aquilo que insistentemente os pastores combatem do púlpito. Freud está aí para explicar isso. Só a lei não santifica. Quem santifica é Jesus Cristo com o seu evangelho, sabe? Então, Lutero, eu ia comentar que Lutero ele comentava isso, né? Que é uma arte, o cristão, ao ler as escrituras, saber distinguir Moisés de Jesus, né? Porque às vezes a gente quer ler os evangelhos do Novo Testamento, quando na verdade não é, né? Quando você coloca Jesus como modelo de vida e não como salvador, como aquele que redime o homem, você está moralizando a mensagem cristã, né? Porque Jesus só é um modelo de vida para a gente se o Espírito Santo nos ajudar a viver aquilo, porque pela nossa própria força não tem como a gente ser um cristão. Né? E outra coisa também, né? Tentaram fazer colar em mim a ideia de que eu sou um liberal de esquerda. Eu sou profundamente conservador com relação a temas como aborto. Então, tenho pontos de vista conservadores. Você tenta pegar a pregação minha sobre o tema do homossexualismo, o tema do aborto, Legal. E esses temas polêmicos. E esses ataques que eu estou recebendo são os ataques desferidos contra um calvinista, um reformado, que está entre os poucos que são levados a sério pelos que estão do lado de fora. E bem como daqueles que fazem parte de uma ala da igreja que não pensa igual e eu posso dizer que, em parte, tem um pensamento conservador, um seguidor de Jonathan, seguidor de João Calvino, de John. Eu nunca neguei isso. Eu estou vendo. Agora, o problema é que eu fui parar na favela. O problema é que eu fui parar no sertão. Eu fui conhecer a polícia militar, a polícia civil. Eu mergulhei nesse mundo, dos movimentos sociais, da imprensa, sabe? Então, a dificuldade é manter diálogo com pregadores que vivem do púlpito para o gabinete, do gabinete para o púlpito. Não tem vida pública. E nessas eleições, Bruno, uma coisa que me impressionou profundamente é como que pessoas boas podem ser perigosas.
Elas são honestas. Você não pode dizer que elas não têm boas intenções. Contudo, são muito ingênuas. Não tem vivência pública nenhuma, não tem contato com o mundo real dos homens, exceto, sabe, com as quatro paredes, conforme se costuma dizer, da igreja. E aí, portanto, você vê essas pessoas aí do lado de fora, sabe, propondo o inexequível, propondo que não funciona, propondo aquilo que é anacrônico, que já foi testado e não funcionou. Eu queria comentar que muitas vezes as pessoas associam a figura do presidente como a figura de alguém conservador, mas eu acho que isso não cabe a ele, né? Eu estava lendo A Política da Prudência do Kirk, e uma das coisas que ele mais fala ali é que a principal virtude do conservadorismo é a prudência, né? Quando você é um político que você não é prudente, você não pensa a médio, a longo prazo, as consequências, você é antiprudência, que seria o radical, né? E muitas das posturas do próprio presidente, mostra que não é uma postura de alguém que é conservador, né, como o conservadorismo prega. Ainda que haja críticas a se fazer o conservadorismo, como a qualquer ideologia, mas é uma postura mais radical, né? Então, essa ideia de Bolsonaro como conservador é uma ideia que não cabe, né? Que eu digo os próprios conservadores do Brasil. Antônio, agora eu quero fazer uma pergunta que algumas pessoas mandaram aqui, né? Uma foi o Rodrigo Moreira, ele perguntou como é a sua vida de oração. Você tem uma disciplina? Olha, como é que funciona? A minha tradição, eu sou herdeiro do modelo de espiritualidade do reverendo Antônio Elias, calvinista. Muita influência da tradição puritana. Então, não oro quanto devia. Contudo, eu posso dizer que há 37 anos eu mantenho uma vida regular de oração. Leio regularmente as Sagradas Escrituras, não para buscar sermão, mas para manter minha sanidade mental. E eu procuro separar 1 hora por dia para oração. E eu faço assim, eu leio a Bíblia em espírito de oração, eu tenho a Bíblia toda anotada. Então, eu já estou naquela fase que eu leio, quando eu leio a Bíblia, às vezes eu me dedico a esse exercício de ler o que eu grifei. Então, eu pulo genealogias, eu pulo uma série de textos, de mosaicas, que não tem mais aplicabilidade nenhuma, descrição, por exemplo, do templo, sabe? Embora haja muita alegoria ali e tipos que são aplicados hoje às nossas vidas, nós que, né, que estamos nessa fase da relação de Deus com a igreja pós-vinda de Jesus Cristo. Então, o que eu faço é um diálogo, eu leio e oro. Eu deixo a Bíblia pautar a minha oração. Isso, para mim, às vezes eu penso em botar numa prisão, eu com minha Bíblia, e dedicado a isso eu não vou ver o tempo passar. Eu amo fazer isso. Também tenho o hábito de caminhar orando. Eu moro perto de uma reserva florestal, eu moro no mato, né? Então, nós conseguimos estar aqui em casa a 15, 20 minutos do mar, mas, ao mesmo tempo, eu moro perto de uma reserva florestal. Então, tem ruas aqui desertas. Eu não estou vivendo o período do distanciamento social como a grande parte da população está vivendo, porque eu vou andar aqui nas ruas do bairro, sabe, em solitude quase que total. Então, aproveito muito esses momentos para orar. Eu também sempre tenho ao lado da Bíblia uma obra devocional que eu leio para aquecer o coração. Sempre algum pregador que vai falar para o coração, sabe, que vai fazer com que eu sinta fome e sede de Deus. Jonathan Edwards nunca falha, Martin Lutero, Calvino, Martin Lloyd Jones, sabe? E depois, aqui, olha, para você ter uma ideia, essa aqui é a minha mesa hoje, olha. É isso aqui o que eu estou lendo, o que está aqui, ó. Esses aqui são os livros que eu separei para ler agora, nesses próximos dias de confinamento. Estou relendo estou lendo isso aqui, estou relendo a Dogmática Reformada, e aqui os outros que eu estou lendo também em outras áreas, como política e tal. Você deve estar vendo muita coisa aí sobre marxismo, porque eu acho que é uma desonestidade intelectual você combater aquilo que nunca leu. Antônio, eu queria até deixar uma sugestão. Olha, eu faço um apelo para os irmãos evangélicos. Se você nunca leu o Grundrisse, nunca leu Ideologia Alemã, nunca leu A Condição da Classe Trabalhadora na Inglaterra, jamais leu o Manifesto Comunista, pelo amor de Deus, calha a boca. Não fale sobre aquilo que você não estudou. Não fale. Porque você está usando o nome de Jesus Cristo em vão.
Porque a leitura que as pessoas vão fazer é o seguinte, olha, se essa pessoa é capaz de falar tanta asneira sobre a área que eu domino, e é uma turma que não sustenta 5 minutos de debate numa universidade, é muito provável que essa pessoa também pouco conheça da sua própria fé. Sim. Eu queria deixar uma sugestão para você, Antônio, e para quem estiver ouvindo, não sei se você já leu, que é um livro do David Koizzes, que é um cientista político, Eu já li. Não sei, acho que é americano, é o Visões e Ilusões Políticas. Eu acho assim que, para quem nunca teve um contato com nada e quer se situar nesse debate, acho que é um bom ponto de partida, né? Então, assim, para mim foi muito útil e eu indico assim para todo mundo, para iniciar uma leitura sobre essa questão a partir de uma cosmovisão cristã, ler esse livro. Pronto, aqui é uma fala do Daniel Esteves, ele fala que não é uma pergunta, né, mas ele quis dizer que o Convulsão Protestante mudou, assim, a vida dele. Também tem um comentário aqui da Daniel. Késia, lá da MPC em Recife. Ela fala, Antônio, eu não quero perguntar, mas só afirmar, você é uma bênção. Obrigado, muita gente Késia. ama e ora por você. Obrigado. Muito obrigado, Késia. Tem esse comentário aqui do Júnior, né? Antônio, você citou uma canção da Elis Regina sobre a epidemia. Qual é a canção? Não fui eu. Eu pouco conheço de Elis Regina. Não fui eu. Então não foi o Antônio. Foi outra pessoa. Olha, tem um Antônio Carlos Costa aí no Instagram que não sou eu. Tá? Eu nem sei, eu estou até pensando em ver o que eu posso fazer para desvincular o meu nome do dele. Pode ser que tenha sido esse cara. O livro, se for o que eu mencionei agora há pouco, é o Visões e Ilusões Políticas do David Koizzes, tá? Antônio, e mais uma pergunta aqui perguntaram, acho que o Gabriel, quais são as maiores influências teológicas que você tem? Lloyd Jones já vamos tirar porque todo mundo sabe. Tem como pensar em você e não pensar no Lloyd Jones. Vamos lá, pelos séculos, né? Eu acho que sem sombra de dúvida, eu enxergo sobre os ombros desses homens, Agostinho, Calvino, Lutero e Jonathan Edwards. E no século XX, John Stott e Martyn Lloyd Jones. Basta você ver o que esses homens têm em comum para você saber o que se passa pela minha cabeça. Você não vai me ver citar Calbart, você não vai me ver citar Paul Tillich. Então, como é que eu posso, sabe? Eu subscrevo a Confissão de Westminster. Eu tive um programa de televisão aqui no Rio, durante 10 anos, eu ensinei todos os artigos da Confissão de Westminster e do Catecismo de Heidelberg pela televisão. Legal. A primeira e a única vez que eu vi você pessoalmente pregando foi lá em Recife, lá na Igreja Ponte, no Oxigênio, né? Isso. E você falou muito assim sobre Lloyd Jones, falou inclusive contra o marxismo, falou muito sobre a questão do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. E o Lloyd Jones, acho que a editora Carisma publicou recentemente uma obra dele que não tinha no Brasil, que falava sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Tinha o Avivamento, que também era uma obra dele, e uma curiosidade. Você fala em línguas? Como é que você vê essa questão desse fenômeno? Muita gente pergunta, porque vê você tão fervoroso assim, que é bem atípico de alguns pregadores reformados, né? Com exceção do reverendo Hernandes, né? Você é bem fervoroso na prédica. Não, a minha pneumatologia é idêntica à do Martyn Lloyd Jones. Idêntica. Eu creio na segunda bênção, sem a necessária evidência das línguas estranhas. Não sou sensacionista, não acredito que a resposta esteja no nunca nem sempre, mas sim em como lhe apraz. Se aprouver a Deus, as profecias vão se manifestar, Amém. E as curas, e acho que a igreja deveria buscar o batismo com o Espírito Santo. Você já teve alguma experiência de uma profecia, de receber uma profecia, Antônio, e de fato se cumprir? Inúmeras. Sonhos proféticos. Antes de eu começar o Rio de Paz, eu tive um sonho que eu estava no posto 6, na praia de Copacabana, e aparecia no céu escrito Oikia, que é casa em grego. E Deus transformou a praia de Copacabana na minha casa, no espaço, na geografia da profecia. Então, de profetas pentecostais, que nos montes profetizaram coisas há 35 anos, sabe, que se cumpriram literalmente. Várias. Eu não tenho como negar essas manifestações na minha vida.
Não tem como negar também a consolação incalculável que eu recebi por parte dos irmãos pentecostais, que em momentos muito difíceis do meu ministério profetizaram palavras de encorajamento para mim. Então, por exemplo, antes das eleições, de toda a polêmica, um irmão pentecostal numa Assembleia de Deus que eu fui pregar em São Gonçalo, falou o seguinte, meu servo, durante muito tempo você teve uma prancha debaixo do braço, sabe? Só que agora eu coloco debaixo dos seus braços o meu povo para você cuidar. E é impressionante como que eu nunca me senti na minha vida tão pastor de tanta gente como depois dessa profecia, porque quando veio a eleição para presidente da República, e eu me deparei com aquele mar de cristãos desiludidos com a igreja, eu não tenho como não manifestar a minha gratidão a Deus por ter ajudado essas pessoas a não perderem a fé. Amém. Amém. Isso, para mim, e as expressões de carinho desses jovens me sustentaram. Eu esperava que amigos meus, alguns, me defendessem. Fiquei muito só, mas foi esse mar de gente anônima de todas as denominações que se colocou entre mim e os meus algozes para me defender. Sabe? Infelizmente, sabe, pessoas que poderiam ter falado comigo pessoalmente e que não falaram. E eu sem poder dar a resposta, porque se eu fosse responder e usando do dom que Deus me deu de expressar o pensamento, eu teria arruinado a vida pública de muita gente. Mas não... Isso é uma coisa, assim, que eu acho invejável em você, e até eu já comentei isso uma vez, que eu vejo muita gente criticando você duramente. Tem pessoas que já de carteirinha tá lá nas suas publicações, tanto no Twitter quanto no Face, e você simplesmente ignora. Você não responde, você não exclui, você sempre foi assim, ou como é que você chegou a essa decisão que a melhor forma é não dar voz? Eu vou te contar uma história que eu vivi. Teve um teólogo que me atacou de uma forma muito dura durante as eleições. Ele falou coisas horríveis ao meu respeito, inclusive da minha igreja. Porque teve gente que passou pela minha igreja que passou informação para pessoas, para tentar me vulnerabilizar. Pessoas que não levaram ninguém a Cristo. Não estou generalizando, que teve gente que saiu da minha igreja pelos mais diferentes motivos, como toda igreja. Sabe? Você vê que em All Souls, o John Stott e a liderança da igreja, All Souls, lá no centro de Londres, sim. Né? Eles perceberam que a igreja tinha uma rotatividade muito grande. Então é interessante que eles tomaram a decisão de pregar todas as doutrinas ao longo de 2 anos, já prevendo que pessoas ficariam apenas 2 anos da igreja e depois seguiriam para outros lugares por uma série de motivos. Então nós vimos muita gente sair da igreja por motivo profissional. Pessoas que foram para a Austrália, foram para a Europa, foram para os Estados Unidos, São Paulo, para outros estados, outras que mudaram de bairro, sabe? E, é claro, teve as eleições também que exerceram um papel. A nossa igreja sofreu muito durante esse período, mas teve gente, portanto, que tomou informações ali sem conversar, sabe, meu Deus, sem me procurar, sem buscar o conselho da igreja, sabe, e saiu espalhando isso. Agora, eu acho que tem gente paga, tem robô também, tem gente paga, e acredito que tem dinheiro de fora patrocinando coisas aí dentro do movimento evangélico. A polícia do pensamento é uma coisa impressionante no movimento evangélico. E você não queira se levantar contra isso. Acho também que teve muita gente que não falou o que pensava com medo de perder espaço. Não vai vender livro, não vai falar em congresso, sabe? Pessoas que estão atreladas a para-eclesiásticas que recebem dinheiro dos Estados Unidos e que não querem se indispor. Você tem que ter muita independência, Zé Bruno. De você olhar para uma coisa como essa e dizer o seguinte: eu vou perder tudo. Não vou falar mais em congresso. Teve gente que não me convidou mais para falar em congresso sem nunca ter explicado para mim o porquê de ter me cortado. Teve gente que me cortou para não se dispor com os seus patrocinadores. Naquele dia, no grande dia, essas pessoas serão postas diante de mim. Sabe? E nós vamos ter que tratar disso diante do justo juiz do universo. Sabe? Porque, por causa de Jair Bolsonaro,
desenvolver um ódio patológico em relação a mim. Observe, Zé Bruno. Você me perdoa que eu estou aproveitando esse momento para dar uma palavra de esclarecimento para pessoas que estão próximas de você, que acompanham e tal, para saberem. Não tem meme comigo nas redes. Ninguém conseguiu editar pregação minha mostrando heresia nos meus lábios. O ódio dessas pessoas é tamanho que se eu tivesse uma amante, se eu tivesse envolvido com alguma coisa errada, e outra coisa, eu tenho que ter integridade para uma questão de preservação da minha vida física. Ninguém, denúncias que eu faço nesse país, sabe, consegue sobreviver se não tiver integridade. Meu telefone é grampeado. Estou cansado de ver pessoas me perseguindo nas ruas, me seguindo, sentando do lado de mim, quando eu estou em restaurante, em lançamento de livro, em manifestação. Teve uma vez que eu cheguei para o cara e falei, meu irmão, e aí, cara, quem é você? O cara não parava de me seguir. Sabe? Então, deixa eu te contar uma história também. Por que eu não bato de frente? Porque eu tenho esperança de ganhar corações. Eu não quero usar o peso da minha autoridade para esmagar a autoestima de pessoas, de tornar e arruinar o nome dessas pessoas. E pessoas que podem se arrepender, podem ser ganhas para o Evangelho. Tem vezes que eu mando mensagem em particular, que eu não trato publicamente. Eu mostro os equívocos da pessoa, sabe, por mensagem direta, porque eu não quero usar, Deus não me chamou para isso. E eu fico feliz quando eu me deparo com a experiência sobre a qual eu queria falar com você. Teve uma pessoa que me perseguiu muito, foi muito dura comigo, e eu preferi não bater de frente com ela, com todas as respostas que eu poderia ter para fazer contraponto a tudo que ela falava. Aconteceu que nós tivemos que falar no mesmo congresso. E essa pessoa, então, foi levada a me ouvir nesse congresso. E o Espírito Santo operou. Ao término da pregação, essa pessoa, num gesto de humildade lindo, na frente de outros pregadores, disse a seguinte coisa: olha, eu quero te pedir perdão pelo que eu fiz com você nessas eleições. Você não merecia isso. E depois de ter te ouvido pregar, é evidente que você é meu irmão na fé. Então, o que eu espero é que eu passe por essas experiências nos próximos anos. Porque o que nos aguarda é muito arrependimento. Você vai ser testemunha que nós vamos participar de congressos em que, em meio à operação do Espírito Santo, pessoas vão ter que confessar os pecados praticados nesse período da nossa história. Sim. Antônio, eu não sei se você já leu um livro do Paul Freston, é antigo, chama-se Fé Bíblica e Crise Brasileira. É uma série de artigos do Paul, né? Dos 2 primeiros capítulos, ele vai traçar como foi a relação dos evangélicos com a política. E eu lendo esses textos, na época que o Collor foi candidato a presidente, e o Paul ele comenta uma coisa lá que é muito parecido com o que a gente vê aqui, né? Porque naquela época, o discurso, né, de caçador de marajás foi o que conquistou o público evangélico. Mas também foi a época onde houve o maior número de concessão de rádios e TVs para os evangélicos em troca desse apoio, né? E hoje a gente vê isso meio que se repetindo, guardando as devidas proporções, né? Você recebe vantagens, privilégios, né, para o segmento evangélico, que acontece por parte do atual governo, inclusive essa crítica, né, dos auditores fiscais em relação ao possível perdão das dívidas, né, alarmantes de várias igrejas para com a Receita, em troca de um espaço maior. Um escândalo. Então, assim, e todo esse discurso anticorrupção que permeia o governo. Então, assim, quando você olha para o passado e você olha para hoje, você vê que o modus operandi da igreja evangélica no Brasil não mudou muito. Então, assim, está faltando uma maturidade espiritual para que a gente tenha um senso mais crítico e de fidelidade, inclusive, para com Deus, para que a gente não venha repetir, né, isso. Eu vou ler aqui um comentário que o Gustavo Cardoso, lá do Espírito Santo, ele mandou. Ele disse: olha, eu queria apenas mandar um forte abraço para o Antônio e para o seu filho Pedro. Diga a ele que nós estamos em oração por ele. Que bom, muito obrigado. Meu filho, que foi vocacionado para o Sagrado Ministério, me proporcionando uma das maiores alegrias que eu tive na vida. Meu filho querido, que vai ser um homem melhor do que eu.
Amém. Outra pessoa pergunta o seguinte, a missão integral, ela se desvirtuou ou ela sempre foi marxista? Esse é o Léo aí do Rio que pergunta. Rapaz, tenta pegar. Isso aí, o que aconteceu foi o seguinte: foi muita dor de cotovelo, porque aquelas mensagens que nós estávamos pregando, elas se espalharam pelo Brasil. E mexiam, portanto, com a estrutura de igrejas inteiras, com jovens, portanto, começando a fazer perguntas sobre suas igrejas que até então não faziam, e que foram motivados, portanto, a formulá-las em razão daquelas pregações. A minha geração teve a sua teologia da missão elaborada a partir dos escritos de John Stott e das pregações do glorioso Congresso de Lausanne, na Suíça, em 1974. Tente encontrar vestígio de marxismo em Lausanne ou na pregação de John Stott. Sim. Sabe, minha visão de missão integral é Calvino em Genebra. Sabe? Então, agora, é claro que você tem aí, no meio do movimento, gente que é simpática ao marxismo, sabe? E pessoas que são simpáticas à social-democracia, como eu. Você pegar o movimento da missão integral em totum e dizer que a sua teologia e os arautos dessa teologia em totum são marxistas, isso é de uma desonestidade que não tem tamanho. Sabe? E aí, então, acaba você vivendo essa esquizofrenia. Você condena quem teve um encontro com Hugo Chávez. Agora, não condena quem aplaude Donald Trump. Você condena quem defende o Lula. Mas não condena quem, para o culto, introduz a figura de Jair Bolsonaro. É essa seletividade, essa falta de simetria que causa indignação. E que faz, portanto, com que essas pessoas passem uma parte do tempo defendendo a sua ideologia do que proclamando o evangelho. O Nando, ele pergunta o seguinte: como você concilia o determinismo reformado com a precariedade da vida nas favelas que você atua? Olha, eu tenho dois approaches para fazer e eu não vejo outro. Ao coronavírus, a uma criança sofrendo de câncer e a pobreza das favelas. Um approach é partindo do pressuposto que Deus existe. Né? Porque a gente pode pensar em termos de acaso, né? Das forças cegas dirigindo todas as coisas. Mas partindo do pressuposto que Deus existe, há dois approaches intelectuais que nós podemos fazer. Um Deus que está descobrindo a história juntamente conosco, ele não predeterminou nada, as coisas ocorrem à sua revelia e ele vai de susto em susto. E ele é tão digno da nossa misericórdia como nós carecemos da misericórdia dele. Ele está aí sofrendo conosco e vai arrumando as coisas à medida que elas ocorrem, e isso quando ele pode vir em nosso socorro. Então, você bane desse conceito de Deus a doutrina da sua onisciência, da sua soberania, e passa, portanto, a conviver com problemas intelectuais que eu diria insuportáveis. Porque, digamos que ele seja esse super-anjo que essa teologia descreve. Ele não sabe o futuro, ele não determina o futuro, o que acontece debaixo do sol, mas ele é inteligente o suficiente para saber o que haverá de acontecer num planeta no qual habitam seres criados à sua imagem e semelhança, portadores do livre-arbítrio, que podem virar as costas para ele, que podem cair de joelhos diante dele para adorá-lo. Então, ele sempre esteve, pelo menos, em condição de parar para pensar em termos de Ruanda, Biafra, Vietnã, Camboja, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial,
sabe? E mesmo, portanto, sabendo dessas consequências trágicas para a vida de seres criados à sua imagem e semelhança, ele decide criar esse planeta e deixar as coisas seguirem o seu curso à sua revelia. Isso nos coloca diante de problemas intelectuais insuperáveis. O que o calvinismo diz é o que, e ele tem peito de dizer, é o que a Bíblia ensina. Sabe? E outra coisa, eu não fui chamado por Deus para ajudar as pessoas a entenderem a Bíblia. Fui chamado para que as pessoas conheçam o que a Bíblia ensina. E a Bíblia diz, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Agindo eu, quem impedirá a obra? A porta que eu abro, ninguém fecha, a porta que eu fecho, ninguém abre. José, virando-se para os seus irmãos e dizendo, não foram vocês que me mandaram para o Egito, mas foi o Senhor. Ou quando a palavra de Deus diz que Judas fez tudo o que Deus havia predeterminado. Isso tem problemas intelectuais? Tem. Especialmente quando o decreto envolve sofrimento de gente que eu amo, ou meu próprio sofrimento. Mas pelo menos nessa espécie de mundo, eu posso viver com a esperança de que, em razão do fato desse Deus ter controle sobre tudo aquilo que ele criou, ele vai poder, até mesmo do luto, da dor, do abandono, do sofrimento, extrair louvor. E fazendo, portanto, com que um dia toda a nossa lágrima seja enxugada e prestemos culto de adoração àquele sobre o qual a sua palavra diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, quem primeiro deu a ele, depois recebeu, e a ele, pois, toda a glória por todos os séculos. Amém. É isso que eu acredito. E tem problemas? Tem. Agora você não tem para onde correr. Você não tem, você tem que... Você sabe, porque a opção que nos resta é assustadora. É Deus olhar para o coronavírus e dizer o seguinte, como pôde acontecer? Você pega de surpresa, né? É. O Rafael Godoy, ela é da igreja do pastor Israel Belo de Azevedo, aí no Rio. Ele diz o seguinte, Zé, manda um abraço para o Antônio. Convulsão Protestante e Teologia Trincheira foram essenciais para a manutenção da minha fé. Graças a Deus. Graças a Deus. Sinto-me muito honrado, Rafael, especialmente por você se dispor assim, falar isso para mim. Muito obrigado, isso é amor. Olha só, a Jess diz, pastor, também não quero perguntar, só dizer que o Senhor me traz paz e me deixa muito feliz. Obrigado, minha querida. Obrigado, que honra. Trindade diz, Antônio, sou conservador e queria dizer que tu é um dos maiores pastores do Brasil quando falamos sobre justiça social. Muito obrigado, querido. Sinto-me super honrado. Tem uma pergunta que eu achei bem legal aqui, Antônio, que é essa. É da Lorena. Se você puder, fale algo sobre o Dr. Shedd. O Dr. Shedd foi um santo, né? Um santo. Você vê, só para a filha dele dizer. Ela só sabia que o pai era um pecador, porque a Bíblia diz que ela nunca viu o pai pecar. E quando, no final da vida dele, ele morre dizendo, em meio àquele suplício todo, dizendo que ele se alegrava de estar terminando a vida em meio àquelas tribulações. E tem uma frase dele que pessoas atribuem a mim, mas que eu soube que saiu dos seus lábios numa pregação no Centro-Oeste, quando ele diz que viver ansioso é duvidar do caráter de Deus. Então, foi um santo que passou pelo nosso país, sem a mínima dúvida. O Timóteo diz, eu estou lendo Convulsão Protestante, tem sido uma experiência incrível e de aprendizado. Que bom, Timóteo. Muito obrigado. Vou colocar essa pergunta aqui, e se você não quiser comentar, a gente passa, tá? Você acha que o Malafaia, com esse apoio... O que é que você acha do Malafaia com esse apoio cego a Bolsonaro? Se você não quiser comentar, a gente passa, Antônio. Não, eu jamais daria esse apoio. Jamais. E aqueles que caírem um dia terão que pedir perdão à nação. Essa história da pessoa retirar o seu apoio, sair do governo
e dizendo que só no processo percebeu o que no início não conseguia enxergar, não cola. Porque você não tem como dar apoio a quem aprova a tortura e celebra o regime militar. Sim. A Thalita diz: parabéns, Antônio, pelo livro Azorhag. Vai ter o volume 2 quando? E um forte abraço. Sim, é uma Tem trilogia. Algum livro aí? É uma legal. trilogia. Serão 3 volumes e eu comecei já a escrever o volume 2 nessa quarentena. Legal. O João, ele pergunta, o João é aqui aqui de Alagoas, ele pergunta o seguinte: assim, Antônio, eu namoro uma torcedora do Fluminense, como é que eu posso convertê-la? Olha, apresente a ela a história do Botafogo. Fale sobre as Copas de 58, 62 e 70. Você viu esses dias o Milton Neves falando que o Botafogo é o time mais importante da história do futebol do Rio de Janeiro, porque deu 3 Copas para o Brasil. Conte essa história. Sabe? O Botafogo é igual a igreja presbiteriana, tem um passado glorioso. Legal. A Fabíola comenta: é maravilhoso ter um irmão como você, que é tão lúcido, culto, fervoroso, criterioso e coerente. Obrigado, Fabíola. Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui, se você não quiser também você passa, né? O Arlisson Ferreira pergunta as dúvidas. Esse é o momento das pessoas fazerem aquelas perguntas. Eu gostaria que elas perguntassem, especialmente sobre o que é dito ao meu respeito de negativo. Eu queria ter a oportunidade de responder qualquer pergunta. Pronto. Então, vou fazer uma pergunta que o pessoal comentou aqui, que é a seguinte: você critica muito Bolsonaro. Deixa eu achar aqui. E alguém... foi o Alex. Não. Outra pessoa perguntou aqui: você critica muito Bolsonaro. Tem alguma coisa boa no governo dele que deve ser feita menção? Olha, eu responderia a seguinte coisa para ela. A maior arma que eu tenho contra um governo chama-se Rio de Paz. Com as minhas manifestações, eu consigo botar as denúncias que faço na primeira página do Globo, do Estadão, da Folha de São Paulo. Eu consigo espaço no Jornal Nacional, na imprensa do mundo inteiro. Eu até agora não usei dessa arma com Bolsonaro. Eu fiz extensamente isso contra o governo Alckmin, contra o governo Aécio Neves e manifestação em Belo Horizonte, na Praça do Papa, no governo Lula, governo Dilma, Sérgio Cabral, Pezão. Ainda não fiz com Bolsonaro. Então, a minha principal forma de protesto são essas manifestações públicas, sabe? E esse governo, para mim, é o pior da história. É uma lástima. E para mim é evidente a natureza psicopatológica do problema que nós estamos enfrentando. Não é só uma questão ideológica, não. Tem um componente psicopatológico nisso. O Alex também ele perguntou, né? Foram as 2 perguntas que ele mandou. Algum dia você vai levantar a bandeira quem mandou matar Bolsonaro? Olha, o autor da morte, da tentativa de assassinato, está preso. Olha lá, o cara está preso. Agora, o autor intelectual da morte da Marielle, ninguém sabe. Então, eu vou fazer manifestação para saber quem mandou matar Jair Bolsonaro quando o seu algoz está atrás. E o que até agora a justiça tem dito, e sob o governo dele, é que o rapaz parece ser portador de uma psicopatologia severa e que, portanto, não tem ninguém, nada atrás dele. Mas eu fico pensando o seguinte: se descobrirem que foi, sei lá, alguém ligado a algum partido de oposição, em nada vai mudar as críticas que devem ser feitas a ele. Você lançaria a luz sobre o problema. E se descobríssemos que tem partido político, tem político profissional por trás dessa morte, nós deveríamos levantar-nos, porque não é assim, contra essa tentativa de assassinato, porque não é assim que nós vamos construir a democracia. E outra coisa, Bolsonaro está matando a ele próprio.
tudo que se precisa é dar o microfone e pedir para ele falar. Não é necessário faca. O maior adversário dele chama-se microfone. Sabe? E ele, como tem uma compulsão para falar, quanto mais ele fala, mais se compromete. E mais aqueles que o apoiaram vão afundando na cadeira de vergonha. Ele causa muito embaraço para as pessoas que o apoiaram. Não, quer dizer, para parte delas, e outros não, que por estarem vivendo um fenômeno psicológico de massa, estão tão doentes que essa paixão os cegou para os fatos. A tal ponto que eles conseguem ser condescendentes com o Bolsonaro e não demonstram essa condescendência com os seus opositores. Comigo, por exemplo, às vezes eu tenho vontade de dizer para alguns desses que me atacam, por favor, me trate com a paciência, com o carinho, com a ternura, com a boa vontade que você trata o Bolsonaro. Só isso. Porque eu não entendo como é que você pode ser tão severo com os meus supostos erros e tão condescendente com o que ele faz. Perfeito. O que você acha dele estar nas ruas, cumprimentando, passando o dedo no nariz, estendendo a mão para cumprimentar as pessoas? O que você acha dele dizer? E daí? O que você acha desse homem não expressar em nenhum momento compaixão pelos que sofrem? Não tem lágrima de dor, de tristeza pelo sofrimento de milhões de pessoas. Olha só, a Thalita pergunta, você revelaria em quem você votou para presidente? Não. Isso é questão de foro íntimo. Se eu dissesse o que eu fiz com o meu voto, poderia escandalizar muitas pessoas. Eu, em razão da posição que eu ocupo, eu nunca revelo o meu voto. É claro que eu tenho minhas preferências políticas. E eu poderia dar aqui uns 10 nomes de políticos brasileiros que estão honrando o seu mandato. Gente muito preciosa, sabe? Que eu espero que Deus preserve na vida pública. Agora, eu revelar o meu voto, eu não posso, por ser presidente de uma organização não governamental e por ser pastor de uma igreja na qual pessoas de direita e de esquerda congregam. Agora, nessas eleições eu rompi com uma forma de lidar com eleição no Brasil, que foi dizer para a igreja em quem ela não deveria votar. Porque o Jair Bolsonaro, sabe, é um negócio assim que alguns candidatos representavam o atraso. Agora, o Bolsonaro, ele representa uma ameaça à preservação da espécie humana com o que ele defende. Não que ele tenha poder para tal, longe disso. Uhum. Mas o que ele encarna, o que ele incorpora, o discurso dele, é alguma coisa letal para a democracia. O Bruno Barato diz, Antônio, sou grato ao senhor pela sua vida, estou junto na sua luta. Estamos juntos na sua luta. Muito obrigado, Bruno, querido. E aí ele faz uma pergunta. O Bruno é da IPB, aqui em Alagoas, né? Está estudando teologia no Presbiteriano do Norte. E aí ele pergunta, Antônio, como você vê o descrédito do jornalismo e a desconstrução da história, por exemplo, em relação à ditadura? Você tem luz e trevas no jornalismo brasileiro, como no jornalismo de qualquer nação, em qualquer parte do mundo. Da mesma maneira que há luz e trevas na igreja, né? A igreja apoiou a ditadura, teve dedo duro na igreja, X9, conforme a gente diz aqui no Rio. Gente que entregou para o regime irmãos na fé. Sabe? Então, e o jornalismo há luz e trevas. Agora, eu diria o seguinte, que é inimaginável democracia sem liberdade de imprensa. E o que a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Jornal Nacional, o Jornal o Globo estão fazendo pela nossa democracia hoje é de valor incalculável. A nossa imprensa está batendo um bolão na marcação por pressão implacável sobre o governo Bolsonaro. E eu nunca vi tanta gente escrever bem em um jornalismo tão combativo. Eu diria que a nossa imprensa está sendo mais profética do que a igreja. O Marcelo pergunta, né? Aliás, afirma, você é um oásis nesse deserto de pastores bolsonaristas. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Isso aqui acho que você conhece, o professor João Cury, aí do Rio.
Ele diz: Antônio, você gosta do Brennan Manning? Eu tenho o livro dele aqui, mas eu nunca li. Sabe? É claro, eu sou muito seletivo. Eu leio os clássicos, eu leio os livros que atravessaram a história, né? E então, só dos clássicos eu não vou ter tempo em vida para ler todos, né? Então, infelizmente, não li ainda esse escritor cristão. O Peterson pergunta: qual a sua relação com o Augusto Nicodemos? Olha, de grande amizade. Augusto Nicodemos, na década de 80, em 1986, foi meu professor e do Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife. E a lembrança que eu tenho dele é de uma pessoa profundamente piedosa, temente a Deus. E depois o convidei várias vezes para pregar na minha igreja, e nos contatos que eu tive com ele também no Mackenzie, sempre ele se me apresentou como uma pessoa temente a Deus, amante das Sagradas Escrituras, humana, e portanto, eu acho um bom homem. Agora, é claro que temos diferenças, né? Como não ter, né? Sim. Num contexto como esse, no qual nós estamos lidando com questões tão dialéticas, né? Porque nessas questões práticas da vida, nós temos que tomar muito cuidado de não elevarmos um lado da verdade à condição de verdade completa. Sim. Eu lembro muito do C.S. Lewis, né, quando ele fala que nós não somos um exército de soldadinhos de chumbos, né? Nós temos as nossas peculiaridades. É verdade. E isso tem que ser respeitado. É verdade. A gente tem que conviver. Então, você tem o John Stott, você tem que conviver com o ponto de vista dele sobre a doutrina da evolução, sobre a teoria da evolução, seu ponto de vista sobre o estado final dos réprobos ou dos que não se converterem, que ele paquera com o aniquilacionismo e tal. Então, é isso. Você ter afinidade intelectual completa com uma pessoa é de ver. O próprio Mark Lloyd Jones, às vezes ele escreve algumas coisas que eu digo, seria melhor se ele não tivesse falado isso. Mas depois você vai ver num outro livro que ele faz um contraponto que disse e alcança uma impressionante harmonia de pensamento, sabe? Eu vejo isso sobre política. Você vai ver coisas no pensamento de Martin Lloyd Jones que podem ser tidas como profundamente conservadoras, enquanto que outras altissimamente progressistas. Então ele é a favor de manifestação, de greve, sabe? E ele faz elogios a Karl Marx, inclusive. Eu lembro de tem uma frase que ela é atribuída ao Richard Baxter, né? Eu gosto muito dela. Mas assim, no essencial, que haja unidade. No não essencial, liberdade. E, acima de tudo, o amor. Então, acho que isso assim, é um norte para as relações, intertradições, né? O Bruninho, ele pergunta a você, o Bruninho é presbiteriano, né? Pastor, como você vê o apoio da IPB à ditadura? Você acha que deveria ter uma carta de perdão? Não foi um apoio da IPB, foi um apoio de setores conservadores da IPB ligados ao protestantismo americano, sabe? Então, esse é um ponto. Eu acho que é diferente a situação da IPB para a da TV Globo, por exemplo. A TV Globo escreveu essa carta e ela foi lida em público, né, num jornal nacional, sabe? Ou no editorial do Globo. Eles fizeram arrependimento, expressão de arrependimento público. E IPB, eu acho que não caberia, porque até onde eu saiba, não foi um movimento da instituição como um todo. Eu não soube, por exemplo, de um mínimo relacionamento do reverendo Antônio Elias, que plantou a Igreja Presbiteriana Betânia, onde eu me converti, com o regime militar. O pastor Bruno Souza, ele pergunta o seguinte: na sua opinião, a IPB se comprometeu politicamente, ou seja, ela se inclui no grupo que você cita? Caso ele está falando dos nossos dias, né, das últimas eleições. Não a IPB do ponto de vista de uma ação que teve como ponto de partida decisões do Supremo Concílio. Agora, que percebe-se nas redes sociais que a IPB, que parte da IPB fechou com Jair Bolsonaro, e a experiência que nós vivemos essa semana foi muito ruim para a Igreja Presbiteriana do Brasil, quando
o ministro da Justiça chamou Bolsonaro de profeta, de alguém que está 30 anos profetizando contra a violência no nosso país, que é uma loucura, né? Porque se ele é profeta, Amós, Miqueias, Isaías, Jeremias são os românticos tolos. E Jesus Cristo, um pacifista real. O Kewayne faz a seguinte pergunta, né? O que você acha de evangélicos que trabalham no atual governo? Por exemplo, de evangélicos que são convidados a compor os quadros de ministro e outros cargos decisivos do governo. Como é que você entende isso? Assim, você acha que eles devem aceitar? Você acha que eles não devem? Há uma distinção entre presidente e governo? O cristão tem como servir a Deus num convite desse? Enfim. Olha, eu não faria. Não faria e acredito que essas pessoas vão ter problemas com a sua biografia, tal como os que apoiaram, guardadas as devidas proporções. Não tem como você comparar uma coisa com a outra. Mas os que apoiaram o regime nazista, né, no século XX, não tem como você se associar a um presidente da República que apregoe o que Bolsonaro tem apenas de anos. Agora, uma coisa que eu aprendi nessas eleições, Zé Bruno, é que é possível uma pessoa boa se equivocar. Então, aqui nós temos de tudo. Nós temos pessoas que votam para o Bolsonaro, que gostam da pauta dele. Não é, o antipetismo não explica o apoio da igreja ao Bolsonaro. Porque você vê que os que apoiaram o Bolsonaro o fizeram não apenas em razão dele ser o principal adversário do PT, mas o apoiaram em razão das suas políticas armamentistas, das suas declarações sobre do nível bandido bom é bandido morto, sabe? Entre outros absurdos mais defendidos por esse homem. Agora, é possível uma pessoa boa se equivocar. E eu vejo pessoas que eu considero boas, vou manter a comunhão com elas e acredito que elas estão sendo movidas por sinceridade de alma. Estão acreditando que estão fazendo bem pelo Brasil e eu tenho certeza que elas não concordam com o que ele diz. Agora, elas conseguiram elaborar eticamente esse apoio de modo a conviverem em paz com sua consciência, eu presumo, o que eu não conseguiria fazer. Aí, muitos dizem, Antônio, você não ora por ele, sabe? Ou então perguntam, você tem orado por ele? Eu oro. Oro, peço a Deus que ele renuncie o quanto antes. Essa é a minha oração. Tem um aqui que o pessoal... Aqui, ó. Esse aqui é de um companheiro. O que o senhor acha do Franklin Ferreira? O Franklin eu conheci nos anos 90 e quando ele era do Seminário Batista do Sul, eu convidei para compor a equipe pastoral da nossa igreja e assumindo assim, portanto, a liderança de todo o departamento de ensino. Isso em razão do fato de, apesar dele ser batista, ser um reformado típico. Então, o Franklin, que eu conheci, uma pessoa amante das Sagradas Escrituras, um estudioso da história do cristianismo, casado com uma moça, a Marilene, que é uma pessoa muito querida, muito especial, um talento. Tive o privilégio de apresentar a filhinha do Franklin. Eu não a batizei como bom presbiteriano, né? Quer dizer, apesar de ser presbiteriano e ser pé do Batista, mas a pedido do Franklin eu fiz uma coisa que eu não me lembro de ter feito, sei lá, talvez isso eu tenha feito uma ou duas vezes na vida, que foi apresentar a sua filhinha a Deus, em vez de batizá-la a pedido dele, respeitando sua consciência batista. E assim nós trabalhamos. Ele resolveu sair da igreja. Eu acho que a igreja ali não dava o espaço suficiente para ele. Eu acho que ele podia alçar voos, vamos assim dizer, né? Perdoe aqui o lugar comum, mais alto. Sim, e foi claro. O que ele fez. Eu acho que ele ganhou projeção
né, depois que saiu, escreveu livros e tal, e depois eu encontrei, para minha surpresa, ele assumindo alguns pontos de vista políticos diferentes dos meus, mas eu confesso que eu conheci de uma forma muito superficial, por não ler os livros, né, e não por menosprezar o Franklin, mas por falta de tempo. Não ler os livros, eu não acompanho as coisas que ele escreve, nem o que ele fala, sabe? Mas, vez ou outra, assim, muito raramente também, por isso que eu não tenho condição de fazer uma análise acurada, porque tudo que eu vi foi uma foto que ele apareceu ao lado do Bolsonaro, só que tem fotos minhas ao lado de um monte de gente que você vai andando por aí, as pessoas vão pedindo foto. Às vezes eu estou subindo o morro, vem gente que eu nunca vi na minha vida pedindo foto, e provavelmente tem foto minha aí com traficante, sabe? Então, eu vi essa foto e uma frase ou outra dele. Eu não tenho condição de falar nada assim sobre o pensamento dele por não acompanhar. É isso. E o que eu sei ele me pareceu apoiar o Bolsonaro. Né? Não sei como que ele está vendo o Bolsonaro agora, né? Mas é isso. Né? O Simone diz, baixando aqui no Kindle o Azorrag, admiro você pela sua coragem e também por amor ao próximo, por dar voz àqueles que não têm voz. Ah, que bom, Simone. Eu sou apaixonado pelo Kindle também, uso direto. Sabe? Aqui já não tem mais espaço para botar os livros, agora estou baixando o livro direto pelo Kindle. E muito obrigado, fico muito honrado com isso. O Gui Franco, né, pastor da Igreja Ponte lá em Recife, querido Gui, ele disse: Antônio, obrigado por ser essa voz profética. Continue firme, amo vocês dois. Obrigadíssimo, Guilherme. Obrigado mesmo. Gente, quem é de Recife, após esse isolamento, essa crise, tem que ir lá na Ponte, tá? Em Boa Viagem, no Recife Antigo, conhecer, porque é uma igreja que inspira muito, né? Tem um aqui que eu achei bem legal, que é sobre... a mesma pergunta foi feita sobre o Frank, mas em relação aqui, ó. O Josué Vinícius está perguntando o que você acha do Caio Fábio. Conta um pouco da tua história com o Caio, rapidinho, eu me converti em 1982. E me converti no mês de outubro de 82. E em novembro eu fui batizado na Igreja Presbiteriana Betânia, da qual ele era pastor. Fui batizado por ele. Legal. E inicialmente nós desenvolvemos uma amizade sólida. Ele me concedeu a honra de ser o seu substituto naqueles anos, no púlpito, que me causou muito embaraço, porque ele era muito estimado, e quando eu aparecia nos eventos para dizer que ele não viria pregar e que eu estaria no lugar dele pregando, as expressões de decepção eram muito nítidas. E foi uma prova de fogo para o meu ministério. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho muita gratidão por ele ter confiado em mim naquela época, quando eu era uma pessoa iletrada, assim, mas de recursos intelectuais muito escassos, não me considerava um grande orador, mas ele confiou em mim, me enviou para o seminário. Quando eu fui para o seminário, ele o fez assim, ele me enviou numa reunião do conselho na qual ele chorou, dizendo que Deus tinha um ministério ungido e eficaz para mim. E assim nós fomos, ele pregando na minha igreja, eu pregando em eventos, chegamos a ter um trabalho junto aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, um trabalho quer dizer, liderado por nós dois, Rio, um novo momento de vida. Ele pregava numa segunda-feira, eu pregava em outra, era um mar de gente lá. Você fez parte e tal. da Fábrica da Esperança, Antônio? Isso. Não, aí da Fábrica da Esperança eu já não vivi muito esse momento. Depois, quando chegou no final dos anos 90, que a vida dele ele tomou um caminho diferente do meu. Então, eu não o ouço. Eu não leio o que ele escreve, sabe? Mas do pouco que eu vi, eu percebo que ele é diferente. Ele se tornou diferente da pessoa que eu conheci. Então, eu negar esse passado seria
cometer uma injustiça. Sim. E às vezes que eu ouvi pregar com lágrimas nos olhos e expor apaixonadamente as Sagradas Escrituras. E agora eu vejo tomando um caminho diferente do caminho que eu tomei. E de modo que há diferenças, portanto, entre nós, né? Em questões que eu acho que são muito, muito sérias. Até hoje, eu de vez em quando me vejo assistindo um dos clássicos da Vinde, né? Que são aquelas pregações antigas, quando ele estava na IPB. Uhum. E, assim, na minha opinião, o Caio é um pregador, assim, que inspira como pregador pela paixão e a capacidade de articular a pregação do Evangelho nos seus sermões. A Kézia faz essa pergunta, Antônio. Fale um pouco sobre Iago Martins. Você tem alguma coisa a falar? Não? Eu conheço pouco esse irmão. Em não poucas ocasiões, pessoas encaminharam para mim comentários ao meu respeito proferidos por ele, assim, muito duros, e sobre os quais eu preferiria tratar naquele fórum que é o prescrito por Jesus Cristo no seu evangelho de amor. Sabe, que é você não tratar publicamente o que deve ser tratado em secreto. Eu não sinto confortável para usar desse espaço para tratar do que ele falou de tão duro ao meu respeito. Ok. Muito, muito duro. Mas eu espero que, quem sabe, se aprouver a Deus, que um dia eu possa falar pessoalmente com ele para, quem sabe, com mais calma, ele me ajudar a entender os meus erros e, quem sabe, eu não venha viver uma experiência de profundo arrependimento, ou então o oposto, né? Dele entender as minas razões. Amém. Mas eu conheço também pouco, eu nunca li nada dele, eu não acompanho, eu não, isso aqui não vai também como expressão de menosprezo, que realmente minha vida não me permite. Na verdade, eu não acompanho ninguém, sabe? Eu estou muito envolvido com questões que não me permitem ter tempo para saber o que está acontecendo no meio evangélico. Então, também não sei muito qual é o pensamento dele, o que ele, sabe? Eu não sei nada, onde ele mora, qual igreja ele pertence, sabe? Pouco sei, mas digo, não por menosprezo, mas por não ter tempo, né? Antônio, eu vou fazer mais 2 perguntas para a gente concluir, que são rapidinhas as respostas. Antes eu quero aqui, o Paulo Menezes disse: já pude caminhar com o Antônio pelo Rio de Paz e jamais conheci um homem amável como ele. Paulo Muito Menezes. Obrigado, Paulo, querido. Obrigadíssimo. O Éder Santana: Antônio me fez chorar agora falando do Iago, demonstrou a dor e o amor. Teve uma pessoa que perguntou aqui, tem tanta pergunta que eu me perdi aqui. Mas a pergunta você sabe foi: que, o que você... uma coisa, Zé Bruno, você sabe que eu nunca fui um proponente dessa teologia do ungido do Senhor, que faz, portanto, com que pessoas sejam vistas como intocáveis. Eu tenho muito temor de quebrar a autoestima de alguém, de tocar na menina dos olhos do Senhor, e de fazer algo contra a vida de algum irmão que leve Deus a sair em minha defesa. Sabe, ou melhor, que leve Deus a sair em defesa desse irmão a quem eu ofendi. Então tem muito temor de quebrar a autoestima das pessoas, de tocar na menina dos olhos de Deus, de acabar com a vida pública de uma pessoa ao atingir a sua reputação. E tenho temor de que, ao ser duro com uma pessoa, eu testemunhe Deus saindo em defesa dela. Entendi. Então, Antônio, a gente deve lidar com o próximo como o povo de Israel lidava com a Arca da Aliança. A live já vai acabar, já está naqueles segundos finais. Eu quero agradecer demais a você, porque era 1 hora, a gente estendeu para 2. Muito obrigado. Você foi muito transparente e honesto, respondeu dúvidas de maior quantidade de gente aqui. E muito obrigado e conte com nossas orações, viu?